Olá, meu nome é Mylon e eu vou ministrar o treinamento Segurança Sem Preconceito. Nesse treinamento vão ser abordados diversos assuntos com foco na diversidade no ambiente corporativo. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é diversidade, a identidade de gênero, orientação sexual, sexo biológico, pessoas com deficiência, direitos e cidadania, etnia e raça, preconceito, racismo e discriminação e legislações específicas. No próximo tópico eu vou falar um pouquinho sobre a comunicação interpessoal corporativa e eu vou abordar 3 métodos: a comunicação agressiva, a comunicação passiva e a comunicação assertiva. Como eu citei, o meu nome é Mylon Vinícius e eu quero me apresentar. Eu sou técnico em administração empresarial pela Faculdade Senac do Paraná, sou graduado em gestão de recursos humanos pela Universidade de Santa Cruz do Paraná, sou pós-graduando em Direito do Trabalho e Processo Trabalhista pela Universidade Uninter do Paraná e sou especializado em qualidade de vida no ambiente de trabalho. Sobre diversidade, então de acordo com o dicionário, o conceito da diversidade é definido como um substantivo feminino que caracteriza tudo aquilo que é diverso, ou seja, que tem multiplicidade. Então é tudo aquilo que apresenta uma pluralidade e que não seja homogêneo. No contexto social, a diversidade é justamente isso, é a convivência de indivíduos diferentes em relação à etnia, orientação sexual, cultura, gênero e etc. no mesmo espaço. Então, quando a gente fala sobre tornar um ambiente diverso, ela é uma tarefa muito mais complicada quando a gente aplica isso no contexto social, pois existem diversas estruturas sociais que impedem ou dificultam determinados indivíduos a terem acesso a certos espaços, seja pela história de opressão de um grupo que já foi marginalizado para determinados espaços físicos ou simbólicos, ou por preceitos da sociedade, e as razões são as mais diversas. Então, quando a gente fala na diversidade e inclusão, é preciso que haja uma relação pautada no respeito e na valorização das diferenças. Agora a gente vai falar um pouco sobre a identidade de gênero. Então a identidade de gênero ela diz respeito à experiência interna e individual relacionada ao gênero com o qual a pessoa se identifica. A identidade de gênero não está necessariamente relacionada com características físicas, biológicas, tipicamente atribuídas aos sexos masculino e feminino. Então, há pessoas que se identificam com um gênero diferente daquele do seu nascimento. Então, quando a identidade de gênero de uma pessoa corresponde ao seu sexo biológico, dizemos que essa pessoa é cisgênera. Quando, por outro lado, a pessoa se identifica com um gênero diverso daquele que lhe foi designado ao nascer, trata-se de uma pessoa transgênera ou simplesmente trans. Aqui a gente explica um pouquinho sobre a diferença entre identidade de gênero, orientação sexual e o sexo biológico. Como eu citei, a identidade de gênero é a maneira com a qual a pessoa se enxerga e se identifica, independente do sexo biológico, que é o sexo do seu nascimento. A orientação sexual, por si só, ela é por quem você se sente atraído emocionalmente, afetivamente ou sexualmente. E o sexo biológico é a genitália, é a combinação dos nossos cromossomos e características fisiológicas secundárias que distinguem macho e fêmea, masculino e feminino. Então a sexualidade humana ela é formada por uma múltipla combinação de fatores biológicos, psicológicos e sociais. E é basicamente composta por 3 elementos: o sexo biológico, a orientação sexual e a identidade de gênero. Chamamos então de diversidade sexual as infinitas formas de vivência e expressão da sexualidade. Agora a gente vai falar sobre a sigla LGBTQIA+. Então essa sigla em questão ela se refere a qualquer pessoa que não seja heterossexual ou que não se identifique com o seu gênero do nascimento, caso das pessoas cisgêneros. Sendo assim, cada uma das letras da sigla representa uma minoria na sociedade, nas questões de orientação sexual ou identidade de gênero. O L representa as mulheres lésbicas, o G representa os homens gays, o B representa as pessoas bissexuais, o T representa as pessoas transgêneros, travestis, mulheres transexuais e homens transexuais, o Q representa as pessoas queers, que estão fora das normas de gênero, ou seja, que são no geral diferentes das pessoas heterossexuais cisgêneros. O I ele representa as pessoas intersexo, ou seja, aquelas que desenvolvem características mescladas entre aquelas que são normalmente atribuídas aos diferentes sexos. O A representa as pessoas assexuais, que não sentem ou sentem pouca atração sexual por outras pessoas. E o mais ele é utilizado para incluir qualquer minoria que não é abarcada pelas letras anteriores. Quando a gente fala sobre LGBTfobia, a gente está falando sobre algo que consiste em toda e qualquer rejeição, medo, preconceito, discriminação, aversão ou ódio de conteúdo individual ou coletivo contra aqueles que possuem uma orientação sexual ou uma identidade de gênero diferente da heterossexualidade ou da cisgeneridade. Então a forma de agressão ela pode ser verbal, física ou até mesmo psicológica, assim como em outras formas de discriminação,
a LGBTfobia está enraizada nos comportamentos sociais. Por isso, muitas formas de agressão podem passar despercebidas e continuam se perpetuando de geração a geração. Todos podem mudar e aprender, né? A visibilidade da causa LGBTQIA+, ela é muito recente, então é possível que muitos não tenham conhecimento sobre formas de não ser LGBTfóbico. O que importa é a gente querer aprender e sempre melhorar. Errou em alguma fala? Ofendeu sem querer? Corrija, peça desculpas, ou mesmo pergunte a melhor forma de se expressar. Agora a gente vai falar um pouco sobre pessoas com deficiência. PCD é a sigla para pessoa com deficiência, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que define deficiência como qualquer restrição ou falta resultante de lesão, nascença ou doença da capacidade de realizar uma atividade de maneira ou dentro da faixa considerada normal para um ser humano, sendo estes protegido por lei. Quando a gente fala um pouco sobre direito e cidadania das pessoas com deficiência, é interessante que a gente pense que durante todos esses anos de luta por direito e cidadania, vários termos foram usados para se referir à deficiência. Então, para uniformizar essa terminologia, nós utilizamos pessoas com deficiência. Notem que o termo pessoa vem antes da deficiência e é o que define de quem estamos falando. Assim, podemos falar de uma pessoa que, dentre várias características, tem alguma deficiência, seja ela visual, auditiva, física ou intelectual. Este também é o termo correto e não mental. Então falamos em primeiro lugar de pessoas e não de deficiência, trazendo a dignidade do ser humano antes da característica. Neste tópico a gente vai falar um pouquinho sobre a diversidade étnico-racial. Etnia determina as características de um grupo por seus aspectos socioculturais, principalmente ligado a um território ou algum lugar. Já raça, ele é um conceito um pouco mais complexo, né? Então, definido lá inicialmente por critérios físicos ou biológicos, estrutura óssea, cor da pele, do cabelo, dos olhos e sua relação com características psicológicas, intelectuais e morais, para diferenciar os indivíduos. Foi ressignificado por movimentos sociais para explicitar as desigualdades raciais existentes na nossa sociedade. Então a diversidade étnico-racial também é um fator de extrema importância quando falamos sobre uma organização sem preconceito, visto que segundo os dados oficiais do IBGE, de 13,9 milhões de desempregados no Brasil, 72,9% do total são pessoas negras, o que confirma a nossa premissa inicial de que a população negra enfrenta maiores dificuldades e obstáculos para se inserir no mercado de trabalho. Então, segundo dados do IBGE, 75% dos jovens mortos são negros. 63,7% dos jovens desempregados também são negros. Então, muito relacionado ao tópico anterior, nós vamos abordar agora o preconceito. Então, o termo preconceito, ele se refere a uma opinião pré-concebida ou sentimento formado sobre uma pessoa ou um grupo, sem que haja experiências ou fatos relevantes para comprová-lo. Então, o termo ele é usado geralmente de forma negativa, onde os membros pertencentes a um grupo são vistos como inferiores. Geralmente ocorre com características que algum grupo considera incomum ou indesejável em outra pessoa ou grupo. Isso acontece quando se critica aspectos como etnia, gênero, nacionalidade, status social, orientação sexual ou afiliação religiosa de alguém. Além do racismo, as principais formas de preconceito incluem o machismo, que é a crença de que as mulheres são menos capazes do que os homens, a homofobia, que é a antipatia, desprezo, o preconceito, a aversão ou o ódio à homossexualidade ou pessoas identificadas ou percebidas como lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, travestis, é a nossa sigla LGBTQIA+, e a discriminação religiosa, né, que ela é a valorização ou menosprezo de uma pessoa por causa de suas crenças religiosas. Logo, o racismo ele é a ideia de que indivíduos de certa etnia possuem características, habilidades ou qualidades específicas desta etnia. Portanto, seriam uma raça superior enquanto outras inferiores. Ele pode assumir a forma de ações, práticas, crenças sociais ou sistemas políticos que consideram que diferentes raças devem ser classificadas como superiores ou inferiores. O racismo também pode julgar que pessoas de etnia distintas devem ser tratadas de forma diferente. As formas clássicas de racismo incluem a discriminação racial, que é a separação de pessoas através de uma divisão social, o racismo institucional, que é a discriminação racial por parte de grandes organizações com o poder de influenciar a vida dos indivíduos, como governos, corporações, religiões, instituições educacionais, e o racismo dos direitos civis,
que inclui a disparidade histórica, econômica ou social causada pelo racismo passado, afetando a nossa geração atual em atitudes racistas e ações inconscientes dos membros da população em geral. E agora, eu gostaria de trazer uma reflexão para você. Você sabe o que é uma ação racista? A prática racista ela se expressa em ações discriminatórias. Alguém está sendo racista, por exemplo, quando apelida pessoas negras por características físicas, inferioriza suas características estéticas e intelectuais, nega-lhes cargo, função e emprego declaradamente ou não, despreza seus costumes, hábitos e suas tradições, duvida da honestidade e da competência das pessoas negras, recusa-se a prestar de serviços, faz piadas depreciativas sobre a pessoa negra ou se diverte com essas piadas e, ao ser confrontado, diz que é exagero. Diz que o cabelo de uma pessoa negra é bonito ou feio em razão da sua textura ou volume, e identifica a profissão de uma pessoa negra por sua vestimenta e por suas concepções sobre os papéis sociais ou profissionais que crê ser adequados a ela. Então, quando a gente traz essa discussão para o âmbito do que a gente pode fazer e qual é o nosso plano de ação, eu te pergunto, o que a gente pode fazer quando a gente presencia o racismo? Né? Então eu trago aqui para vocês que você detém o poder e a obrigação de fazer cessar a ação racista, criminosa, caso eu esteja presenciando. Se for possível, reter em flagrante o autor do crime de racismo. Acionar a polícia para conduzir o autor e a vítima, se possível, mais 2 testemunhas da delegacia mais próxima. Servir como testemunha se você viu o crime ocorrer. A testemunha pode denunciar o crime tanto em delegacia comum ou própria de crime de racismo e até mesmo pela internet. Utilizar o Disque 100, que é o serviço do governo federal para fazer denúncias de violações dos direitos humanos. Filmar o ocorrido. É importante reunir provas antes de fazer a denúncia. E como podemos minimizar os efeitos do racismo? Denunciando, adquirindo conhecimento sobre as formas como o racismo se reproduz na nossa sociedade. Não considerar o racismo como algo individual ou isolado. Se a pessoa que se entende como branca, reconhecer os privilégios sociais dos quais a gente detém. Outro tópico que eu vou trazer que tem relação com o anterior seria a discriminação, que nada mais é do que ação baseada no preconceito. Né? Ocorre geralmente quando não se trata membros de determinados grupos com respeito, mas com base em fatores como status, cor da pele ou identidade. Essa distinção ela acontece de modo prejudicial e o fato de alguém ser tratado pior do que os outros por algum motivo arbitrário já é considerado discriminação. Além do racismo, outras formas de discriminação incluem a distinção por idade, deficiência, etnia, identidade de gênero, altura, nacionalidade, religião, orientação sexual e o peso. Como a discriminação é a ação em si, uma pessoa pode ser preconceituosa e racista, mas não agir de acordo com suas opiniões, ou seja, não efetua de fato as ações de discriminação. No próximo tópico, a gente vai falar um pouco sobre legislações específicas. Então, o ordenamento jurídico pátrio, ancorado pelo Estado Democrático de Direito, sustenta-se pelo princípio da respeitabilidade e dignidade da pessoa humana, objetivando a convivência pacífica entre os cidadãos, tendo inclusive nossa Constituição Federal reservado diversos artigos no sentido de coibir qualquer forma de discriminação e preconceito como meio da promoção do bem comum. Nesse sentido, estabelece nossa Constituição Federal, o artigo 1º, lá no inciso 3, que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. Por fim, os incisos 41 e 42 do artigo 5º também da nossa Constituição Federal colocam que, o 41, a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, e o 42, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. A Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 89, inicialmente, ela foi elaborada para a punição de crimes resultantes de preconceito de raça e de cor e ficou conhecida como a Lei do Racismo. A Lei 9.459, de 13 de maio de 97, acrescentou os termos etnia, religião ou procedência nacional e ampliou a proteção da lei para vários tipos de intolerância. As penas previstas podem chegar até 5 anos de reclusão e variam de acordo com o tipo da conduta. Nesse próximo módulo, nós vamos falar um pouco sobre a comunicação interpessoal corporativa e eu vou trazer 3 tipos de abordagens para falar para vocês. A primeira, a gente vai começar com a comunicação agressiva. Então, como o próprio nome sugere, a comunicação agressiva ela é pautada em um tipo de linguagem tanto verbal quanto de expressão corporal, caracterizadas pela hostilidade e exaltação.
Quais são as consequências dessa comunicação? Confrontos constantes, o adoecimento e até mesmo problemas judiciais. A segunda abordagem é a comunicação passiva, né? Então ela é um padrão de não compartilhar suas opiniões e não proteger seus direitos e satisfazer as suas necessidades. Os comunicadores passivos não são assertivos e permitem que outros tirem vantagem deles. Algumas das consequências dessa comunicação é a ansiedade, ou como se a vida estivesse sempre fora do controle, sentir-se deprimidas ou sem esperança, sentir-se ressentidas ou confusas, porque suas necessidades não estão sendo atendidas. Agora, vou falar um pouco sobre a terceira abordagem, que seria a comunicação assertiva. Então ela é a capacidade de expressar pensamentos, sentimentos e opiniões de maneira direta e facilmente compreensível, sem, no entanto, ser agressivo ou desrespeitoso. É a capacidade de expressar pensamentos, sentimentos e opiniões de forma que os outros entendam facilmente. Então aqui eu trago um pouco para vocês entenderem quais são as posturas e atitudes necessárias para uma boa comunicação dentro das organizações. A primeira orientação que nós temos é olhar nos olhos das pessoas. A segunda é escutar ativamente, usar linguagem corporal, os gestos das mãos e expressões faciais adequados e sempre suavizados, o tom de voz sempre moderado, falar o suficiente de forma objetiva e completa, demonstrar positividade, simpatia e gentileza, respeitar e valorizar o outro independente de quem seja. Nesse próximo módulo, a gente vai falar um pouquinho sobre as abordagens da equipe de segurança. Sabemos que existe uma abordagem universal, conhecida como com licença, seguido da apresentação pessoal. Na abordagem repressiva, o respeito, a educação e o preparo são os pilares desta abordagem. Mesmo em situações no qual há uma transgressão da regra, então uma violação daquilo que é correto, a abordagem deve ser pautada pelo respeito e profissionalismo na maneira de abordar e orientar o cliente ou qualquer indivíduo. Como por exemplo, com licença, me chamo Mylon, sou profissional de segurança destinado a cuidar desse local. Gostaria, por gentileza, que o senhor entendesse a norma da empresa de uma maneira preventiva, de uma maneira que evite que o senhor se coloque em risco e consigamos juntos manter a segurança deste local. Estou aqui para ajudar. Logo, a gente vai falar um pouquinho sobre a abordagem quebra de procedimento. Utilizamos a abordagem universal, com licença, seguido da apresentação pessoal, e essa abordagem deve ser feita sempre de forma calma e cortês. Muitas vezes, o transgressor está descumprindo uma determinada regra por falta de atenção à sinalização. Nestes casos, cabe ao vigilante fazer essa orientação, sempre da maneira mais educada e profissional possível. A abordagem, ela começa no momento em que o vigilante sai do seu posto para caminhar até a pessoa que será abordada. Essa abordagem deve ser sempre feita de forma calma e cuidadosa, para que não seja transmitido nenhuma impressão de preconceito através, por exemplo, da forma de olhar, andar ou até mesmo de agir. Linguagem corporal também nos ajuda a passar o devido profissionalismo. Aqui eu trago uma reflexão para você. Errou ou falou algo errado? Peça desculpas. Respeite sempre a privacidade. Evite comentário, fofoca e pergunta inapropriada. Na dúvida, se questione se você faria essa pergunta para você mesmo. Não utilize do pressuposto de gênero, raça ou identidade para tirar conclusões sobre os outros. Use sempre do princípio da equidade, buscando sempre a igualdade, a simetria, a retidão, a imparcialidade e a conformidade. Busque a imparcialidade no atendimento e lembre-se, a mudança ela parte do individual e muda o coletivo. Aqui, para nós concluirmos o nosso treinamento, eu trago uma reflexão. Falar em inclusão é falar de mudanças, de repensar concepções e abrir novos horizontes. A inclusão se faz na diversidade, e nessa perspectiva, precisamos nos deslocar de nossos lugares, representações e identidades sociais, direcionando nossas ações para caminhos que aprontem novas possibilidades. Então esse foi o nosso treinamento Segurança Sem Preconceito. Espero que todos os temas aqui abordados ajudem você na sua carreira, tanto profissional quanto pessoal, e que tudo aqui sirva para você colocar em prática no seu dia a dia. Muito obrigado e até uma próxima.